Emagrecimento com a doutora Mariana Mateide. Mateide. E ela é especializada em nutrologia, pós-graduada em nutrologia. Isso, e emagrecimento. Então hoje nós vamos falar tudo sobre emagrecimento, saúde e qualidade de vida, certo? Certo, é isso aí. Mariana, se apresenta pra gente. Então, meu nome é Mariana Mateide, eu sou médica. Fiz faculdade em Vitória, Espírito Santo. Aí eu vim aqui para São Paulo, aí eu fiz residência em clínica médica no Einstein. E depois eu fiz pós-graduação em nutrologia. E aí atualmente eu atendo aqui em São Paulo, tenho clínica aqui e lá em Vitória. Então eu trabalho com isso, longevidade, qualidade de vida, saúde, emagrecimento, reposição hormonal. Como é que a gente faz para entrar em forma, com qualidade de vida, de uma forma mais perene? Como é que a gente faz para emagrecer de uma forma sustentável, por exemplo? Emagrecimento é bem complexo, né? Não é algo tão fácil, tão simples, porque envolve muitas coisas. Então, às vezes, tem paciente que tem sobrepeso, obesidade mais grave, e a gente tem que entender que é uma doença crônica, e às vezes a gente está falando de alteração genética, né? De história familiar, né? Também está relacionado com quem convive com você, o ambiente que você convive, o que aquela pessoa come, como está a sua microbiota intestinal. Então, isso tudo vai falar a respeito de como vai ser o seu corpo e o seu acúmulo de gordura. Então, para a gente emagrecer, né, de forma sustentável, a gente tem que fazer o básico bem feito, né, que todo mundo sabe, mas ninguém coloca em prática mesmo, que é ter uma qualidade de sono adequada, dormir 8 horas de sono, mas com sono profundo, ter o intestino trabalhando direito, funcionando adequadamente, com uma microbiota saudável, comer uma alimentação adequada, com poucos industrializados, pouca farinha, pouco açúcar, fazer atividade física, de preferência musculação, pelo menos 4 vezes na semana, que é o mínimo. Musculação é a melhor atividade física para emagrecimento, para longevidade e para saúde cerebral. Consumir bastante água, desinflamar o corpo, né? Estratégias anti-inflamatórias, então limão, cúrcuma, frutas, legumes, né? Tudo bem diversificado. Se a gente fizer esse básico bem feito, a gente já tem uma chance grande de ter um corpo também mais magro e atlético. E saúde. A ideia é ter saúde em primeiro lugar, né? O corpo ele é consequência daquilo que você está fazendo. Mas hoje em dia, por causa das mídias sociais, você vê as pessoas do contrário. Perdendo a saúde para ter um corpo aparentemente saudável ou atlético. Isso não é sustentável, isso não é saudável. Como que você lida com os pacientes, com as pessoas que vêm para você através dessa confusão que é mídia social? Porque muitas das vezes o que aparece na mídia social não é uma realidade, né? Então, às vezes, por exemplo, a mídia impõe para a mulher um padrão de, às vezes, magreza muito extrema, né? Você ser bem slim, assim. E isso aí pode também ter repercussão na sua saúde, porque você pode emagrecer a qualquer custo e perder sua massa muscular. Então, você está fazendo um emagrecimento que não é saudável. Então, você emagrecer às custas de perder muita massa muscular não é nada saudável. Vai comprometer a sua saúde, sua longevidade. Então, a gente tem que buscar sempre emagrecer ou ganhar massa muscular, mas, claro, de forma saudável, sem utilizar substâncias que vão atrapalhar muito a sua saúde. Já que você falou de emagrecer rápido e perdendo massa muscular, jejum intermitente. Muita gente faz jejum sem orientação e aí perde peso, mas perde peso porque também perdeu muita massa muscular, correto? Pode ser, sim. Então, para quem é indicado? Então, o jejum intermitente é uma prática que eu gosto bastante, mas assim, de forma individualizada, como a gente falou aqui. O problema não é o jejum, o problema é o que você come na hora que você está fazendo a janela de alimentação. Então, assim, no jejum, vamos dizer assim, mais saudável, fisiológico, por exemplo, 12 horas de jejum é o jejum que todo mundo tem que fazer. É o mínimo que você tem que dar para o seu intestino, que é o jejum noturno. Então, você para de comer 8 horas da noite e volta a comer 8 horas da manhã. Isso é o mínimo. Tem gente que não dá nem 12 horas. Então, isso já está errado. Pelo menos 12 horas é o mínimo de jejum que você tem que fazer no dia. O que a gente não pode, né, estender é pregar um jejum de 24 horas, 48 horas, uma semana, para qualquer pessoa que nem está adaptada a isso. Mas esse jejum fisiológico de 12 a 16 horas, ele é um jejum bem saudável, dá para ser feito. Só que a gente tem que entender que quando esse paciente, né, na hora que você for comer, tem que comer de forma adequada e a quantidade de calorias adequadas e nutrientes adequados. Então, você não pode sair desse jejum que muita gente faz, é o quê? 2 refeições no dia. Aí almoça, risoto, hambúrguer, pizza, sei lá. Aí depois janta, de novo fast food e açúcar, aí fica 18 horas de jejum e acha que vai emagrecer. Então isso daí não é nada saudável.
Se a gente conseguir fazer um jejum noturno, que é o melhor, jantar cedo, e aí estender um pouquinho, aí toma café da manhã um pouquinho mais tarde, a primeira refeição do dia, mas a gente quebrar esse jejum com ovos, gordura boa, castanha, abacate, né, um whey protein, frutas vermelhas, vai ser interessante. E se a gente conseguir bater a meta de proteína nessa janela também que você está se alimentando, vai ser saudável. O que não é saudável é, às vezes, fazer uma refeição a cada 3 dias, né, vai perder muita massa muscular, obviamente, vai catabolizar demais. E tem que ser feito com auxílio, né? Com o médico, né? Tem que estar ali um nutrólogo ou nutricionista que vai entender das suas individualidades. No meu consultório eu faço também avaliação de teste genético e através do polimorfismo genético a gente sabe a melhor dieta. Polimorfismo genético, o que é? Então, são alterações genéticas que cada um tem. Então, todos nós vamos ter polimorfismos genéticos diferentes. E isso pode influenciar em várias questões. Então, você faz um escaneamento de como a pessoa funciona? É um teste de DNA salivar, né? Uhum. Geralmente manda para fora, alguns laboratórios aqui no Brasil faz também. E aí vai dar algumas alterações que a gente pode correlacionar com algumas características clínicas. E com isso, a gente pode avaliar, por exemplo, o melhor tipo de dieta. E quando a gente faz isso, a gente vê que muda bastante. Então, tem as pessoas que vão se adaptar melhor a dietas com mais gordura mono e poliinsaturada, que seria um pouco mais cetogênica. Outras pessoas, uma dieta mais hiperproteica, com carboidrato complexo. Então, isso vai diferenciar. Mesmo sem a gente fazer um teste genético, a gente consegue saber o que é bom pra gente. A gente come um alimento, se sente bem, né? Nosso intestino, a gente vê o que faz bem, digestão boa, que não dá estufamento, que não dá gases. A gente consegue saber o que é melhor pra gente. Eu me dou melhor com uma dieta um pouco mais proteína, com um pouco carboidrato. Tem gente que fala, nossa, sem carboidrato eu fico muito indisposto, fico cansado. Então, a gente coloca um carboidrato complexo de forma estratégica. Então, isso aí é muito individualizado, a gente tem que ver direitinho. Além do teste que você faz, você analisa a rotina da vida da pessoa também. Com certeza. Então, por exemplo, se é um atleta, né, de alta performance, que corre, pedala, nada, né, que vai ter um consumo muito alto, ele vai precisar de uma demanda energética mais alta. Então, tem que colocar mais caloria, mais carboidrato. E a parte da nutrição, assim, o nutricionista faz muito bem, calcula a dieta certinho, né, para poder avaliar quanto ele precisa no dia. No caso de atletas, assim, atletas amadores, atletas amadores de alta performance, vamos chamar dessa forma, porque hoje em dia você tem muitos atletas amadores que treinam como quase profissionais. E geralmente são executivos, principalmente da área do triatlo, que é de onde eu venho, o pessoal mais que a gente lida. Um triatleta desse, um atleta desse, ele não pode fazer um jejum, pode ou deve? Um triatleta já não vai dar certo o jejum para ele, assim. Ele pode fazer um jejum de 12 horas, que é o que eu falei, o normal, 12, 13, 14 horas. Mais do que isso, vai comprometer a performance dele. Não é para ele. Né? Não é para ele, já seria mais indicado uma alimentação mais associada ali, pré-treino, pós-treino, que horas que é o treino de pedalar, de nadar, tem que colocar um carboidrato antes, às vezes, que vai ter uma longa duração, uma palatinose. Então, vai ter que ser uma estratégia bem individualizada, não dá para generalizar. E no caso, por exemplo, que tinha, até pouco tempo atrás, você tinha, não sei se é mito ou se procede isso, de você comer de 3 em 3 horas. Isso é mito, de comer de 3 em 3 horas. Quando a gente está falando de emagrecimento acentuado de pessoas normais, por exemplo, que só treina musculação no dia, né? Não é um atleta de alta performance e tem um sobrepeso e obesidade que vem a longo prazo, já tem muito tempo, sempre lutou contra a perda de peso. Ele vai precisar fazer um déficit calórico mais acentuado e não necessariamente ele precisa comer de 3 em 3 horas. Ele pode, às vezes, fazer 3 refeições no dia, mas que vai atender ele vai ter um resultado legal, sem comprometer a performance dele também. Então, eu nem gosto de chamar, por exemplo, assim, eu acho que isso foi muito instituído pela indústria alimentícia, tipo café da manhã, almoço, lanche da tarde, lanche da manhã e jantar. O certo seria a gente falar de refeições. Minha primeira refeição, minha segunda, terceira refeição. Independente do horário. Então, você não precisa tomar café da manhã necessariamente tal horário ou almoçar meio-dia. Você pode, se você acordou mais tarde, você pode fazer a primeira refeição sua já o almoço mais cedo e depois fazer outra refeição, um jantar mais cedo. Então, isso é muito relativo. Então, eu gosto de chamar de refeições. E aí, você tem que fazer aquelas refeições no dia ou de acordo com o seu organismo. Outra coisa que eu não gosto é não respeitar o organismo. Então, tá escrito ali que eu tenho que comer tal coisa, tal horário. Mas você tá sem fome. Então, você vai desrespeitar seu organismo. Você vai colocar comida sem você ter o estímulo do hormônio da fome e tal.
Então, geralmente, eu gosto que o paciente respeite, o organismo aprenda, tá com fome, e tem que avaliar que tipo de fome é essa, se é uma fome fisiológica ou hedônica. Então, às vezes, a gente tem vontade de comer uma coisa, mas não é a fome fisiológica. E, às vezes, a gente tá com fome, quer comer comida mesmo, frango, arroz, feijão, salada. Então, quando a gente tá com essa fome fisiológica, a gente come, né, coisas nutricionalmente que vão nutrir a gente, nutrir nossas células, fazer uma nutrição celular adequada. E é importante respeitar o nosso organismo, ver o que a gente a hora que a gente está com fome, a hora que não, respeitar, isso garante mais emagrecimento. Se tem a fome emocional, se deu o oposto disso. Então, o pessoal que fica na adrenalina, os paulistas principalmente, tipo assim, várias vezes que eu tenho que comer. Então, assim, você não sente fome. Tem essa questão também. No sentido, tipo assim, você fica o dia inteiro sem comer nada, aí quando chega em casa à noite, come o mundo. É o efeito rebote, né? Aí tem esse também, isso aí também é bem ruim. Então, eu sempre peço, assim, às vezes à tarde a gente tá na correria, pelo menos toma uma dose de whey, que dá uma segurada ali, uma proteína boa. E não precisa, às vezes não dá tempo de fazer uma refeição mesmo, né? Mas pelo menos tomar uma dose de whey, come uma fruta, se der tempo, come uns ovos. Isso é bem interessante nesse horário da tarde, para não dar aquela fome à noite. Mas, às vezes a gente tá com fome, mas a gente não percebe porque a gente tá na correria, né? E aí acaba passando batido também. Porque quando você fica muito tempo sem comer, né, a restrição gera compulsão. E a hora que você relaxa, vai dar aquela fome de comer coisas gostosas, comfort food. E aí que mora o perigo, né? Isso aí também. Tem muita gente, às vezes, que pula, né, essa refeição aí da tarde, aí próximo do horário do almoço, né? E isso aí também é prejudicial, porque é a hora que a gente mais precisa de uma nutrição mais bem feita ali, né? Então, de proteína e carboidrato. E aí chega, às vezes, à tarde, quer comer besteira, e troca por lanche, troca por hambúrguer, que é terrível. E à noite acha que merece, porque o dia foi longo, foi pesado, você encara... É o famoso eu mereço, né? Eu mereço, Isso, né? Merece hambúrguer, aí merece cerveja, às vezes álcool também, né? As pessoas consomem muito álcool à noite, vinho, e acha que é saudável tomar 2 taças de vinho à noite, acha que tá tudo bem. E tem muita gente que troca a refeição pelo álcool, que faz aquela conta de, então, X calorias, então não vou comer e vou beber. Já vi muito isso. Qual é o estrago que isso faz? O álcool, ele é extremamente tóxico para o organismo. A gente tem que parar de achar que álcool é saudável ou que o vinho tem proteção cardiovascular. O que melhora isso é o resveratrol, que se você quiser a gente pode manipular o resveratrol, que é muito mais interessante. Agora, o vinho em si, o álcool, ele não tem benefício, ele é tóxico. E os estudos vêm mostrando que ele é mais tóxico do que a gente já imaginava, né? Tem um estudo agora recente falando sobre aumento de câncer, né? Com o consumo de álcool. O que seria saudável, por exemplo, assim, o saudável, assim, que o nosso organismo toleraria para detoxicar esse álcool? 2 taças de vinho na semana. O pessoal toma isso no mínimo num dia. Então a gente consome álcool de forma muito exagerada e é uma sobrecarga, né, para o fígado. Ele transforma em aldeído, que é extremamente tóxico para o nosso corpo. E ele impede que a gente faça massa muscular. Então, por exemplo, a gente treinou musculação, aí toma vinho, você não vai fazer o anabolismo que você deveria muscular, porque a gente tem um receptor chamado mTOR, que é o que faz o anabolismo. A gente não consegue estimular direito esse receptor por conta do álcool. Além dele também não deixar a gente queimar gordura. Então, ele é bem prejudicial. Ele evita que você queima a gordura, inclusive. Ele piora esse processo de queima de gordura e piora o processo também de ganho de massa muscular. Então, pensando em corpo, composição corporal e saúde, o álcool é horrível. A pessoa emenda o álcool com jejum, estragou tudo, né? Álcool, jejum, ou come alguma coisa ruim junto também com álcool. E aí, voltando só para a gente terminar a parte do jejum, o jejum passa a ser um estilo de vida da pessoa. Então isso aí a gente tem que avaliar de forma individual, né? Se você quiser fazer jejum todo dia, você pode, mas são jejum de 12, 14 e 16 horas. O máximo seria 16 horas. E não é uma regra, mas vamos colocar aí que é mais seguro, mais tranquilo. A gente ouve muito pessoal que fez jejum intermitente por um tempo e aí volta a comer normal. É porque, assim, as pessoas, elas acham que elas vão dar conta de resolver isso sozinho, sem o médico, né? Ou sem algum acompanhamento. Então, ela vai ter uma estratégia ali, vou fazer um jejum intermitente, vou fazer uma cetogênica, emagrece, só que depois volta todos os hábitos de antes. Seu resultado é de acordo com o que você está fazendo, com seus hábitos. Não é porque você fez uma dieta ou usou uma medicação ou alguma coisa
que se você emagreceu, depois que você voltar ao que era antes, você vai engordar tudo de novo. Não tem como você ter um corpo magro, saudável, atlético, se você tá tendo hábitos de uma pessoa que não é assim.